Se você quer investir e não sabe por onde começar, ou se você já investe, mas fica um pouco perdido ainda, eu vou te ensinar o método que eu utilizei e que eu ainda utilizo para aprender a investir sem gastar dinheiro em cursos ou em qualquer outro meio para que eu venha a aprender, a não ser em livros, né? Eu invisto em livros para ter um pouco mais de conhecimento, não só as pesquisas que eu vou fazendo, mas todo o método que eu utilizo eu vou trazer para vocês e vou ensinar uma maneira mais dinâmica de você aprender e memorizar quando você quiser investir em renda fixa, em renda variável, ou entender os termos desse universo de uma maneira mais simples. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro eu vou te passar as coisas fundamentais, a base do que você precisa saber. A primeira coisa, Selic. Não complique, Selic é basicamente um medidor de desempenho para saber se a renda fixa vai estar mais cara ou se a renda fixa vai estar mais barata. Se a renda variável vai estar mais cara ou se a renda variável vai estar mais barata. E como você consegue medir isso? Como a Selic faz essa média? Se a Selic, como atualmente hoje, em 2025, em março, ela está alta, se a Selic está alta, a renda variável abaixa de preço. Se a Selic está baixa, a renda variável sobe os preços. Então não quer dizer que não seja o momento de você investir na renda variável. Quando está em baixa é que é o momento ideal para você investir na renda variável. Quando a Selic está alta, a renda fixa ela sobe também. Então isso colabora para quem tem um perfil, que eu já vou falar, de investidor conservador. Vamos chegar aos perfis também de investidores, ok? Então, Selic, medidor de desempenho para baixar ou aumentar a renda fixa e a renda variável. Outra coisa de suma importância, se o teu investimento tem liquidez diária. O que seria liquidez diária? Resgate imediato. Você precisa daquele dinheiro que você investiu para agora, você conseguir ir lá e resgatar ele. Sem nenhum desconto, sem nada. Então, você ter liquidez diária está te garantindo que a qualquer momento você consegue resgatar o seu dinheiro investido. Quando não tem liquidez diária, já não é muito para iniciante. Porque se você estiver montando a tua reserva de emergência, tua reserva de oportunidades, não é em algum investimento que não seja liquidez diária, tá? Se você está começando reserva de emergência, reserva de oportunidades, tenha investimentos em liquidez diária, onde você consegue resgatar a qualquer momento. Outra sigla de suma importância, FGC, que a gente conhece como Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele é basicamente garantir para você que até 250 mil seu investido em uma instituição bancária ou em uma corretora vai estar protegido. Então, só grava isso, FGC, proteção para o meu dinheiro. Se a instituição bancária ou se a corretora não for cobrida pelo FGC, não vai, ok? FGC garante o seu dinheiro de volta. É basicamente isso. Aí você vai e fala, mas como você aprendeu dessa maneira dinâmica, fácil e simples de gravar? Quando eu comecei a aprender a investir, lá no ano de 2019, eu comecei a buscar maneiras que eu conseguisse compreender de uma maneira mais simples, menos complexa possível. Então eu fui buscando maneiras mais simples e menos complexas possíveis de eu conseguir entender para que eu começasse a investir o quanto antes. Então foi essa dinâmica que eu fiz. Quando eu vi lá fundo garantidor de crédito e que o fundo garantidor de crédito protegia o meu dinheiro, eu tirei fundo garantidor de crédito e só botei proteção ao meu dinheiro. Quando eu vi liquidez diária é um resgate imediato. Tá, liquidez diária. Se eu precisar resgatar o meu dinheiro hoje, eu consigo resgatar o meu dinheiro hoje. Agora vamos para algo também de suma importância. Escolha de corretora. Eu estou para trazer aqui no canal para vocês como vocês escolherem corretoras. Opte por corretoras que não cobrem taxa. Existem corretoras que cobram taxa apenas em renda variável e existem corretoras que só cobram taxas em ações.
Opte em corretoras que cobrem taxa apenas pelas ações. Em renda fixa, ela não cobre taxa. Em fundos imobiliários e ETFs, ela também não cobre taxas, ok? E agora vamos para o perfil de investidor. Quando você estabelece o teu perfil de investidor, é o teu ponto inicial, é o teu ponto norte, é por onde você vai começar. Existem 3 perfis de investidor. Existe o investidor conservador, o moderado e o agressivo ou então o arrojado. Como funciona essa dinâmica? Investidor conservador, ele vai querer manter o dinheiro dele 100% em renda fixa, porque o risco da perda é muito pequena, ou até mesmo nenhuma. Já o investidor moderado, ele vai se arriscar um pouquinho ali na renda variável. Ele vai ter a maior parte de segurança em renda fixa, ali entre 60% em renda fixa, mais 40% em renda variável, em ações, em fundos, em ETFs, em debêntures e daí por diante, ok? Já o investidor arrojado, ele vai ter maior parte do capital dele investido em renda variável. Então, é cerca de 80% a 90%, ou dependendo até 100% em renda variável. Normalmente, aí, o investidor arrojado, ele tem 90% em renda variável e apenas 10% em renda fixa, que é ali aquela reservinha de emergência que ele tem construída. Mas o restante total do patrimônio dele fica na renda variável. O perfil de investidor, ele é modificado ao longo do tempo. Vamos supor que você começou como um investidor conservador, porque ali você não entende muito sobre o universo, mas ao longo do tempo você começou a entender como funciona a renda fixa e se atraiu pelo fundo imobiliário, se atraiu pelos ETFs ou pelas ações, pelas debêntures e daí por diante. Aí você começou a botar ali 10%, 20% do teu patrimônio na renda variável. Então, você já está modificando o teu perfil de investidor. Está saindo de conservador para moderado. E daí por diante. Agora eu quero te passar um pouco do meu conhecimento que eu aprendi de maneira dinâmica e simples sobre o que é renda variável e o que é renda fixa. Eu vou começar pela renda fixa, ok? CDB. CDB, eu gravei na minha cabeça essa simples sigla assim. É eu emprestar dinheiro para o banco. É você emprestar dinheiro para o banco. CDB é isso. Grave somente isso. CDB. Eu emprestar o meu dinheiro para o banco. Selic é a taxa base. Estou investindo na Selic, é a taxa base, como eu já disse para vocês. Caixinha de banco. Caixinha de banco, ela é similar à poupança. A diferença da caixinha de banco e para a poupança é que a caixinha de banco ela rende 100% ou um pouquinho mais de 100% do CDI. Que o CDI é um pouquinho abaixo, digamos assim, da Selic. Se a Selic tiver 14%, o CDI vai estar ali a 13,5% ou 13,25%. E a poupança não chega a essa porcentagem de entrega de rendimento. Então, acaba a caixinha rendendo um pouco mais ali do que a poupança, mas é similar à poupança. O que é tesouro direto? Tesouro direto é você emprestar o seu dinheiro para o governo. Só que dentro do tesouro direto, você vai encontrar tesouro Selic, tesouro prefixado, tesouro semestral, e daí por diante. Eu vou te explicar cada um deles. Tesouro Selic é medido de acordo com a Selic. Tesouro prefixado. Tesouro prefixado, você vai ter ali uma taxa que a instituição te promete te pagar, por exemplo, 10% ao ano, mais a variação da Selic. Então, ela te prometeu que 10% ao ano ela vai te pagar, e mais alguma porcentagem de acordo com o valor da Selic quando você resgatar. O tesouro prefixado, ele tem prazo, então ele não é de liquidez diária, ou seja, não é de resgate imediato. Se você colocar o teu dinheiro agora, em 2025, ele te dá o prazo para que você resgate só em 2028, é quando você vai conseguir resgatar aquele dinheiro sem perder nenhum valor dele. Tesouro prefixado
basicamente, a instituição te prometeu 10% mais uma porcentagem da Selic. E o Tesouro Semestral? O Tesouro Semestral ele é um pouco similar ao pré-fixado. A diferença é o rendimento dele é calculado a cada 6 meses. Então, ele não é calculado mensalmente, ele não é calculado anualmente, ele não é calculado de 3 em 3 meses. Ele é calculado de 6 em 6 meses. Então, se a Selic hoje está a 14%, você investiu nele a 14%, mas a Selic chegou daqui a 6 meses a 8%, vai ser calculado naqueles 8%, que são isentas de imposto de renda. Vamos chegar aí na parte boa e fácil de você compreender. LCI e LCA. Não vou dizer para vocês como é a sigla, eu vou dizer de uma maneira dinâmica e fácil de compreender. LCA, você emprestar dinheiro para o agronegócio, para a agropecuária. LCI, você emprestar dinheiro para o ramo de imóveis. Então, se tem uma construtora que quer construir um imóvel e ela precisa de capital para construir esse imóvel, ela vai pedir dinheiro emprestado a você e você vai emprestar o dinheiro a ela, aguardando o teu retorno. Se você emprestou 1.000 e ela te prometeu que iria te devolver com 14% daquele 1.000, você já sabe que ao final de 1 ano ou de 2 anos, dependendo do prazo que ficou ali pré-estabelecido, normalmente o mínimo é 365 dias, que é 1 ano, ela irá te pagar o teu valor de entrada com ela, mais o teu valor rendido, né? O teu juros recebido de volta. Então, LCI e LCA, elas são isentas de imposto de renda. O que isso quer dizer de maneira fácil? É que o seu dinheiro vai voltar 100% para você, sem o leão tirar uma partinha, sem o imposto de renda levar uma partezinha do seu dinheiro. Então, elas são isentas de IR, que é o imposto de renda. Assim como o que a gente vai entrar agora, que é a renda variável, que é os fundos mobiliários. O que é fundos mobiliários? Você ter imóveis e um monte de sócio desses imóveis. Vamos supor que você tenha uma casa de herança que seus pais deixaram. E aí você tem 10 irmãos e vocês alugaram esse imóvel. O valor desse imóvel é dividido entre os 10 irmãos. É assim que é o fundo imobiliário. Você investe o seu dinheiro em fundo imobiliário e tem outros sócios daquele mesmo fundo. Então, quando você vai pegar mensalmente o valor daquele imóvel, ele vai ser repartido por todos os sócios, por todos os donos. Então, se tiver 100.000 sócios ali, esse dinheiro vai ser repartido por 100.000. Se tiver só 10, esse dinheiro vai ser repartido em 10. Então, fundos imobiliários é você ter um imóvel com outras pessoas e todos os meses receber dele. E o fundo imobiliário, atualmente, ele não é taxado, então ele não tem imposto de renda sobre ele. Você precisa declarar ele, sim, mas não com taxação. ETFs. O que são ETFs de uma maneira simples e fácil de compreender? ETFs é 5 empresas do mesmo ramo ou mais que se juntam e criam um vínculo ali para proteção delas. E aí você investe nelas. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que Renner, Casas Bahia, Americanas, Casvídeo se juntaram e criaram um ETF de proteção. E aí você investe naquele ETF. O ETF ele pode ser de crescimento, ele pode ser ETF de conservação. O que é ETF de crescimento e ETF de conservação? ETF de conservação é que você corre o menos risco possível de perder o seu dinheiro, porque são empresas tão consolidadas que ali é só para proteção do seu dinheiro. Já o ETF de crescimento, ele ainda está em desenvolvimento, então ele pode tanto perder valor como subir valor. Aí depende do crescimento desse ETF. E por último, e também de suma importância, são as ações. Ações, de uma maneira simples de entender,
É basicamente você ser dono de uma empresa, você ter uma farpelinha ali de uma empresa, e quando aquela empresa ter lucratividade, você receber uma farpela daquela lucratividade. É você ser dono de uma empresa com tantos outros sócios e na hora de receber a lucratividade ser dividido com todos os sócios. E é isso, pessoal. Esse vídeo foi feito em especial pedido por uma seguidora, né, aqui por uma inscrita do canal. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e chegou até o final, eu peço que você deixe aqui nos comentários que seu pedido foi atendido. E essa é a dinâmica que eu utilizo aqui no canal. De acordo com o que vocês pedem para eu trazer, eu trago para vocês de uma maneira mais simples e mais fácil de se compreender. Foi essa maneira que eu aprendi a investir, tirando a parte complexa para trazer uma parte mais simples de eu compreender as coisas. Porque se eu ficasse trazendo cada sigla, a interpretação de cada sigla, seria mais difícil na hora de eu colocar em prática. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e é novo por aqui, eu peço que se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo por aqui.